E aí, tudo beleza? Bom, galera, o filme do Capitão América, o Soldado Invernal, tá pra chegar, mas você sabe quem é esse personagem? Se você acompanha tudo sobre os filmes da Marvel, provável que já saiba sobre a história dele nos cinemas, né? Mas e nas HQs? Como foi essa história, né? Lá onde que é a origem de tudo, né? Bom, aproveitando aí a graphic novel da Salvat que está aparecendo aí de fundo no vídeo, eu vou abordar aí um pouquinho sobre o Soldado Invernal das HQs. Mas você pode adquirir essa edição para conhecer melhor aí a história, né? Ler ela, porque assim a gente não vai dar nenhum spoiler mais sobre a HQ. E também acredito que a HQ não te gere também a mesma coisa em relação ao filme, já que precisa ser uma certa adaptação aí, né? E ela só serve de história como uma base aí mesmo pro filme. Bom, vamos lá então. O garoto James Bushman Burns, apelidado de Buck, me perdoem aí se alguns nomes agora e mais pra frente aí a pronúncia não tiver com exatidão, mas o pessoal tem um nome, alguns sobrenomes ou nomes meio difícil aí, viu? Bom, ele foi criado por Joey Simon e o Jack Kirby. E aliás, que Jack Kirby você já deve ter ouvido aí um pouquinho ele, né? Referente por causa de um cara, um amigo dele lá, parceiro para outros trabalhos, né? O Stan Lee, um cara pouco conhecido, ninguém sabe quem é, né? Bom, vamos lá. Antes de abordar a história do personagem em si, já destaco que antigamente essa moda de heróis terem o seu parceiro mirim era normal e tinha por diversos motivos, né? A origem daquele ter o seu parceiro, né? Nesse caso, o objetivo, né, no caso do Capitão América, o objetivo era fazer um link entre ele, né, o herói, com a galera mais jovem. Até mesmo porque o Capitão América, se você olhar assim nessas histórias, ele é um perfil muito mais assim, mais sério, assim, né? Mais escoteiro, assim, diferente da interpretação do Capitão América dos cinemas, né? E aí, justamente para atrair essa galera jovem para as histórias dele, eles usou esse artifício aí desse garoto, né? Que aliás, que além disso também, né, facilitava o lado dos escritores na hora de passar certas informações, como por exemplo, do capitão explicar sobre a luta lá contra os nazistas, né? Era muito mais fácil explicar com o Buck, né, no diálogo com ele, do que o maluco lá pensando sozinho ou falando sozinho sobre isso, né? Ia ficar meio estranho, né? Então já dava essa facilitada aí e uma dinâmica melhor na história, né? Bom, voltando lá para a história do Buck, ele perdeu seu pai, que foi um militar de carreira, né? Alguns anos antes de ser apresentado ao Steve Rogers, né? Que é o capitão. E o garoto praticamente já apresentava assim uma certa habilidade natural para o combate, né? E ele já tinha essas habilidades, o pai já tinha esse histórico de carreira lá. E também, como ele ficou órfão, né, com a morte do pai, ele foi meio que adotado, né, pela tropa lá e virou praticamente um mascote, né, o mascote da turma. E fora também que eu falei que ele já tinha habilidade, uma tendência, né, um talento para os combates, ele também foi treinado, vamos dizer assim, pelos mesmos homens que treinaram o capitão. E aí, se juntando todo esse cenário, né, o garoto foi apresentado ao capitão, o pessoal teve a ideia de colocar ele como um parceiro, né, para essa imagem, na história do capitão também, né, para ter essa imagem de atrair os jovens, né, para o exército. E o garoto passou a lutar lado a lado ali com o capitão em diversas histórias. Aí, já lá no final, né, da Segunda Guerra, o capitão junto com o Buck, né, foram pegos em uma armadilha montada pelo Barão Zemo, que no final lançou, né, que é a parte que a galera aí deve conhecer mais, que lançou o capitão nas águas gélidas lá do oceano, sendo encontrado anos depois pelos Vingadores, isso na HQ, né, pelos Vingadores, em animação suspensa num bloco de gelo,
que foi, né, adaptado a esse ponto, porque ia ficar meio estranho encontrar que ele convencia que o cara ficou 70 anos dentro de um bloco de gelo e foi encontrado do nada lá, com o gelo boiando e pelos Vingadores e revivido, né? Então, vamos dizer assim, a adaptação do cinema ficou muito mais coerente, né? O papel da SHIELD aí para fazer esses links foi uma bela de uma jogada, né? E já o Bucky simplesmente foi dado como morto pelo exército sem encontrar o corpo dele. Mas aí que vem, anos depois, não só dentro da história da HQ, do mundo, né, lá da HQ, mas também na vida real, que o Bucky voltaria dos mortos. Isso, na verdade, graças ao roteiro de Ed Brubaker e a arte de Steve Spittin. Espero que essa seja a pronúncia do sobrenome deles. Né? E, aliás, que foi assim, um ótimo trabalho da dupla, né? Principalmente questão da história, que era uma época aí o Capitão não estava muito em alta, né? Porque quando você cria um personagem com símbolo americano, na época da Segunda Guerra era fácil, né? Tava, vamos dizer assim, aquele sentimento de patriotismo estava muito mais forte, né? Aí depois, por exemplo, em um momento como na era Bush, que muitos americanos não aturavam mais ele, né? Já fica difícil você sustentar um herói focando no patriotismo, né? Tem que trabalhar diferente o personagem e dar um up nele, né? E foi isso justamente que esses caras aí conseguiram fazer esse trabalho. Bom, aí disso, o trabalho dessa dupla, que surge a história, então, aí do Soldado Invernal, né? Que era uma máquina de matar 100% eficiente, comandada pela União Soviética, e onde foi enviado para todo o globo, cometendo assassinatos políticos, né? Que iam ter um reflexo enorme aí, um efeito sobre a Guerra Fria, que ele já era num outro contexto, né? Que era em cima da Guerra Fria. Mas aí o mundo mesmo não sabia da existência desse soldado, e a inteligência dos outros países só sabiam dele como um mito. Ele ficou como se fosse simplesmente um mito, né? Não tinha como provar ou informações ou dados para apontar a existência real desse soldado, né? Bom, vamos ver o que mais. Daí o Bucky em si, né, depois que deu lá como desaparecido, ele foi resgatado pelo camarada Vasily Geral Karpov. Vamos só falar Karpov, que eu não sei nem se eu pronunciei certo o nome dele. E um submarino secreto russo que tinha esperança, né, de quando ele... Porque foi quando o capitão foi dado como morto, foi divulgado pelos alemães e tudo mais. Aí eles captaram essa transmissão que era aberta e resolveram ir lá para onde que seria a região do acontecido, com a esperança aí inicialmente de encontrar o corpo do capitão, já que ele foi anunciado como morto, para estudá-lo e quem sabe conseguir aí reproduzir o soro do super soldado. Mas no final acabaram encontrando o coitado lá do Bucky, conservar nas águas gélidas, essas águas que são milagrosas, né, que conserva todo mundo. Dá para recuperar qualquer corpo de lá. E o corpo dele, só que ele estava todo ferido e sem o braço esquerdo, né? Tinha sido arrancado ali na treta, na história final, onde deu o desfecho para ele e para o capitão. Mas aí, após, né, que nos quadrinhos tudo é muito mais fácil, reviver qualquer um é facílimo, né? Após conseguir reviver realmente o garoto, eles, né, observaram que ele não se lembrava de quem era, mas mostrou lá, apresentou que mantinha todo o conhecimento de combate por reflexo. Aí, assim, querendo aproveitar disso, resolveram não perder essa oportunidade para transformá-lo em um assassino obediente apenas para eles. Aí, como que eles fizeram isso? Eles implantaram, né, memórias. Já o cara não lembrava de quem era, né, facilitou. E fizeram toda uma reprogramação mental e deram novo treinamento para ele. E implantaram um braço cibernético, que não me pergunte de onde veio esse braço, porque até então ainda preciso, na história aí que eu li, essa graphic novel, não dá esse detalhe, e eu também não acompanhava todas as histórias antigas lá do Capitão América, né? Então eu ainda não achei o detalhe de
uma explicação desse braço, porque dependendo da época que eles fizeram isso, eles não deviam ter essa tecnologia, né? Mas na HQ, ali a história e o nível de tecnologia em paralelo, até mesmo como foi apresentado no primeiro filme do Capitão América, né? Não necessariamente seguiram o mesmo curso, né? Em paralelo ali existia tecnologia mais avançadas, em função, por exemplo, que nem no filme, que era por causa do cubo cósmico, né? E aí no filme também não sei a abordagem que eles vão fazer. Pode ser que eles usem isso para justificar, ou só na era atual, esse braço cibernético. Bom, mas vamos lá. Aí foi assim, criou-se esse soldado. Foi justamente usando ele nessas missões aí para acabar com certas pessoas, que ele foi mostrando sinais de instabilidade mental, um pouco de insubordinação, foi, né, mostrando que estava fugindo da programação, talvez até tendo prováveis lapsos de memória da sua vida real, a sua vida antiga, né? E como começou a mostrar essa instabilidade, dar alguns problemas, foi por isso que daí decidiram que entre cada uma das missões, entre uma missão e outra, ele deveria ser colocado em animação suspensa e ser reprogramado antes de cada nova missão para manter esse controle sobre ele, né? E isso já explica porque já dá para entender, né? Porque que ele vai aparecer agora, né? Nos tempos atuais, junto com o Capitão América. E ele não é um velhinho de bengala, né? Depois de tantos anos. O Capitão América tinha a sua justificativa, que era por causa do soro do super soldado, que foi ele que ajudou a conservar. Já no caso do Soldado Invernal, foi ele mantendo em animação suspensa que evitou ele de envelhecer normalmente aí como as demais pessoas e não ser um velhinho de bengala enfrentando o Capitão América, já que não tinha nada de soro de super soldado, nem os russos não tinham esse soro. Não sei se no filme, eu espero que eles não inventem que eles tinham conseguido alguma versão do soro ou algo parecido para dizer que conservou, que continue com essa história de animação suspensa, que acho que dá pra encaixar, no jeito que eles fizeram os filmes. Bom, você viu que justamente que no primeiro filme, já dá, em relação ao primeiro filme, e com o que eu falei até agora, você pode notar que essas diferenças do que eu falei da HQ, fazendo um link lá com o filme. Já que o Capitão possuía o papel do Bucky lá, ele simplesmente era um soldado da equipe dele, né? Antes mesmo do Capitão se tornar o Capitão, eles já se conheciam. E que foi numa missão lá que não foi sobre a água, que ele morreu, né? Foi dado como morto. E também já dá para ter uma ideia aí que a relação dos dois, aí, do sentimento, provavelmente do Capitão com ele, e talvez vice-versa, vai ter um pouquinho, vai ter um detalhezinho aí um pouco diferente, já que na HQ o Capitão era meio que era uma imagem mais paterna, né, do cara que ele já conheceu o Bucky sendo um garoto, né? Ele não havia uma relação antes, que já no filme aí, o Capitão América já acontece diferente, na verdade. O Bucky já conhecia ele de antes, né? E pode ser que eles trabalhem um pouco também o sentimento confuso ali entre amizade e inveja, né? Porque o Capitão, de repente, era um franzino que dependia dele, né? E depois mudou todo o cenário, né? Pode ser que eles trabalhem essa mistura desse lado, né? Não sei quanto tempo eles vão querer arrastar, se já vai resolver, se vai surgir já o Soldado Invernal e se já vão concluir a situação dele nesse filme, ou se vai se arrastar ou deixar a brecha, né? Meio que sem uma definição do papel dele depois no final da história, simplesmente desaparecendo, sem concluir exatamente, para outros filmes, né? Vamos ver aí o que eles vão apresentar, né? Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas singelas informações que eu passei aqui para vocês. E se você não leu essa história das HQs, aproveite aí que foi relançada agora recentemente aí nessa coleção
da Salvat, para você ler e se inteirar, que dá para você ter observado aí. Aqui, o bom de coleção é assim, para quando a gente não dá para ficar acompanhando mensalmente essas revistas, ou quando você não quer ficar lendo um monte de abobrinha, quer se focar exatamente naquela história com começo, meio e fim, nessas graphic novels são, assim, é o esquema, né? Porque além de vir com papel de qualidade, capa dura, já vem todo o conjunto da história do começo ao fim, às vezes algumas informações a mais, uns upgrades que tem aí, né? Você economiza tempo e às vezes e até dinheiro, né? Porque se for olhar hoje uma revista aí, você compra para comprar uma saga, você gasta muito dinheiro, né? Então essas graphic novel resume bem as sagas e histórias que marcam a cronologia, né, de cada super-herói. Bom, valeu aí, gente. Fui.